Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui mais uma videoaula para a gente trabalhar com conteúdo que encontra-se no livro Oficina de Texto, a partir da página 22. A gente vai tratar aí da temática Imagens de Si. Observe o que está aparecendo aí para vocês. Em entrevista à revista Veja, em 1972, Tarsila do Amaral, ao responder sobre sua pintura revelar sentimentos religiosos e tom de lembrança, ela disse: "Eu invento tudo na minha pintura. O que eu vi ou senti, eu estilizo." Então você sabe aí que a Tarsila do Amaral é uma pessoa internacionalmente reconhecida. Ela é considerada aí uma das principais artistas modernistas da América Latina. Então é uma figura muito ilustre e ela está aí encabeçando o conteúdo dessa aula de hoje. Aqui está falando como que ela foi uma pessoa importante. Vocês vão estudar muito sobre ela quando vocês estiverem lá no terceiro ano do ensino médio. Na parte de literatura, nós vamos conhecer muito aí sobre essa figura da arte brasileira. Aqui no finalzinho da página, considerando que o autorretrato valoriza as singularidades do retrato, o que essa obra revela sobre Tarsila do Amaral? Observe bem a pintura aqui. O que você acha que essa obra revela sobre Tarsila do Amaral? Aqui também tem umas dicas bacanas para você conhecer melhor essa figura, e eu tenho certeza de que esse nome vai aparecer em um dos trabalhinhos que serão apresentados posteriormente na nossa aula. Em relação aí àquelas temáticas que nós montamos, eu tenho certeza que vocês vão fazer uso desse nome aqui para compor o trabalho de vocês. E ao pesquisar, vocês vão conhecer melhor essa figura aí, vão saber aí como ela é importante para o nosso cenário cultural. Aí fica a dica aqui também para vocês, tá bom? Eu vou passar a página aqui para a gente dar sequência. Aqui nós temos também um autorretrato, do Félix Nadar, e vem falando um pouquinho dele aí também, esse jornalista, esse caricaturista, figura francesa muito importante. Gostaria que vocês fizessem a leitura para conhecer melhor aí essa personalidade. Aqui também interessante a gente destacar que o prefixo auto significa aquilo que é próprio, relativo a si mesmo, e constitui várias palavras que traduzem esse sentido voltado para o eu. O gênero autorretrato trata da imagem, real ou imaginária, reproduzida por ela mesma. É uma obra que pode apresentar traços fisionômicos, constituição física ou mesmo caráter e características psicológicas de uma pessoa. Geralmente traz à tona a forma que o retratado se vê. Nós trabalhamos isso dentro da sala de aula um outro dia, quando nós estávamos falando sobre as 4 dimensões do ser humano, e na sequência nós fizemos aí um mapeamento do eu, e posteriormente eu solicitei para vocês que tirassem uma selfie e depois fizessem aí uma descrição objetiva e subjetiva daquela fotografia. É claro que esse retrato que vocês fizeram, vocês usaram a palavra e se descreveram. Aqui a gente está trabalhando com o visual, ou seja, só com o não verbal, através da imagem mesmo que está destacada aqui no livro. Então vamos dar sequência aqui na próxima página. Aqui está falando da construção do eu. Esse texto que você vai ler aqui é o prefácio de uma coletânea de poesias em prosa de Manuel de Barros, um dos principais poetas contemporâneos. Eu quero que vocês não esqueçam desse nome, porque é um nome muito importante na nossa literatura. Uma das obras dele foi solicitada em 2018 na prova do Colune. Eu particularmente trabalhei com os meninos do 9º ano, uma das obras dele, e eu fiquei apaixonada. Então, ele foi aí um dos principais poetas contemporâneos, conforme eu disse para vocês, autor de versos com elementos regionais, que fala sobretudo da natureza, trabalha muito com invenções verbais, com neologismos. A construção poética dele é uma coisa muito bacana. Vou passar um videozinho aqui de um trechinho de um poema dessa figura maravilhosa aí para vocês conhecerem melhor. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole
que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Viram que coisa linda de se ouvir, de se ver? É maravilhoso. A obra dele é maravilhosa. E aqui tem um trechinho que eu vou fazer a leitura para vocês, mas depois eu quero que vocês degustem isso aqui com bastante calma, tá bom? Então vamos lá. Tudo que eu não invento é falso. Manuel por Manuel. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, eu não fui um menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba, mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que a pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão entre formigas. De uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e suas árvores. Então, eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores. Olha que coisa linda de se ver! Vocês precisam pesquisar sobre esse poeta maravilhoso e conhecer melhor a obra dele. É fantástica. Então aqui está falando, né, sobre a infância dele, de como que ele era, morava distante, porque ele passou a infância toda na fazenda da família, lá no Pantanal. E lá, é claro, não tinha muitos vizinhos. Então ele foi criado em meio a essa natureza. E ele traduz para as obras dele essa coisa majestosa, coisa mágica que foi a infância dele. Vocês observaram aí que algumas palavras ele cria esse neologismo e trata a língua de uma forma ímpar, de uma forma difícil de achar em outros poetas. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pesquisassem mais sobre esse poeta aí, que cultura é sempre muito bom. Na página seguinte aí do seu livro, nós temos aqui a pintura dele, olha que coisinha linda. E na sequência tem umas instruções para vocês, outras informações aqui para vocês. Como você deve ter observado no texto, Manuel de Barros ignora as metáforas, pois se coloca como semelhante às coisas da natureza. Ele era um menino que vivia e se relacionava com o sol, o rio e as árvores. Mesmo adulto, sendo escritor ainda, é a criança pertencente àquelas vivências e experiências, escrevendo com propriedade sobre elas e fazendo um autorretrato que mistura o que foi e o que ainda é. Agora vem essa parte aqui para você refletir. Conforme você viu escrito lá no texto dele, ele faz a seguinte afirmativa: eu faço outro tipo de peraltagem. Do que ele está falando? Que tipo de peraltagem ele faz agora? Então, observe aí as características da obra que a gente trabalhou para você responder essa questão aí. Na sequência, também vem outra pergunta aqui para a gente. Observe. Para o narrador, ter brincado no chão sem vizinhos, ter tido uma infância livre e em contato com a natureza e as pequenas coisas, diferente de outras crianças, o ajudou a fazer suas poesias. O que é possível entender do trecho? Visão comungante e oblíqua das coisas. Vocês vão observar o contexto aí, através das pesquisas que vocês vão realizar, através da leitura do texto que já foi feita anteriormente, e vai responder também. E para finalizar aqui, a expressão "o escuro me ilumina" é um paradoxo.
Paradoxo, na verdade, é uma opinião contrária ao senso comum. É como se eu dissesse assim, a vida é uma morte. Então, isso é um paradoxo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e observassem como esse recurso ajuda no fazer poético de Manuel de Barros. Vou dar sequência aqui e na próxima página está falando aí, com base no que você estudou nessa etapa, crie um autorretrato conceitual, associando características físicas com outros aspectos do seu eu. Para isso, utilize diferentes técnicas como desenho, com colagem, pintura ou técnicas digitais como vídeo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Manuel de Barros, a gente vai conhecer melhor aí outros poemas dessa figura maravilhosa aí da expressão da nossa literatura. Na aula também eu vou solicitar para vocês para que me mostrem o que vocês criaram. Pode criar nessa página mesmo aí do livro, tá bom? Vocês vão criar então um autorretrato conceitual, fazendo uma colagem, desenhando mesmo da forma que vocês melhor conseguirem, tá bom? Na próxima aula eu vou solicitar. Aí eu não vou deixar livre para quem quiser mostrar, não. Eu vou pedir para os alunos mostrarem mesmo, para a gente verificar aí como que tá a parte criativa motora de vocês no que tange aí a linguagem não verbal. Ok, meninos? E na próxima aula também eu vou finalizar aí os últimos detalhes do trabalhinho que nós começamos na aula anterior. Um beijo para vocês. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.